As duas últimas as produções, né, os lançamentos da BP foram sobre El Salvador e o Brasil Evangélico, né? Isso aí. O de El Salvador você falou que foi um grande sucesso, mais de 1 milhão de sucessão. acessos, né? Cara, agora no documentário já tá mais Mais de de 3,4 milhões de acessos. E se tu somar todo o conteúdo que a gente produziu sobre El Salvador, mais de 80 milhões, né? Então, pô, muito bom mesmo. Foi muito E visto. o que deve o sucesso, o interesse do brasileiro a respeito de El Salvador? Cara, Primeira turnê do Lucas em todos os podcasts do Brasil. Isso né? ajuda, Acho que conta. Cara, mas é um negócio que eu gosto de falar, né? Pô, El Salvador, se a gente botar numa prova de geografia, ninguém acerta. Marca El Salvador. Sim. E aí tu tem que escolher onde é que é, ninguém acerta. E se eu der uma dica, tu também não acerta. Ali do lado de Honduras e Guatemala. Não vai ajudar muito o estudante, né? As cartas do Silvio Santos não ajudam muito. Então por que a gente vai se interessar por um paizinho do tamanho de Sergipe, 6 milhões de habitantes, no meio da América Central, que a gente não faz ideia muito bem do que é? Porque a principal preocupação do brasileiro é com segurança pública. E El Salvador era o país mais perigoso do mundo entre os países não em guerra. Isso 7 anos atrás. E hoje ele é o mais seguro das Américas e um dos mais seguros do mundo inteiro. 7 anos depois. Como é que tu sai do país mais perigoso pro país mais seguro? Como é que faz um negócio desse em tão pouco tempo? E aí eu acho que como todo mundo se preocupa muito com segurança pública e lá existe essa história, todo mundo quer saber se tem um hack, uma parada assim pra pegar lá, entendeu? Aí eu acho que isso aí se deve ao sucesso de El Salvador. Ainda assim, não é uma ciência exata, gente. Fez muito já documentários nessa história, tá sempre lançando alguma coisa nova e tem uma dose ali de mistério, o que faz alguma coisa dar muito certo, menos, né? Sempre, claro, a gente imaginava, mas tudo que a gente lança, a gente de certa forma imagina que vai ser sucesso, senão a gente não ia decidir lançar. Claro. E alguns dão mais certo, outros dão menos, então tem também essa... Eu acho que tem um combo ali, né? Porque primeiro ano de eleição, então é pauta da segurança pública, todo mundo tá falando, é conveniente falar de uma certa forma. Acho que tem a questão estética também, assim, porque é muito diferente. A própria imagem das facções, as gangues, eles são todos tatuados e tal, tem umas caveiras no rosto gigante, assim, uma coisa meio... Agora parece filme de terror, assim, um negócio meio diferente, assim. Então, na internet, obviamente, chama muita atenção. Tem o negócio da curiosidade, né? Porque é um sistema muito diferente, o modelo de governo dele é muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, desperta aquela coisa assim, todo mundo, tá, mas como é que é? O que aconteceu? O que é esse presídio aí que os caras fizeram? E como é que isso tornou realidade e tal? Então, acho que tem um fator de curiosidade e tal, mas às vezes tem todos esses elementos que eu tô falando e não dá certo. Então, tem um acontecimento da gente ter ido pra lá também, gravado as coisas em loco, aí, porque isso vira storytelling, novela, sabe? Pode falar, porque, pô, por que pode falar no podcast e tal? Porque a gente foi, né? Então isso vira uma história, tem uma coisa pra contar, que se eu fizer só um vídeo explicando El Salvador, que a gente leu tudo no Wikipedia, sei lá, não vai funcionar tanto. Você visitou o Secote? Visitei, passei quase o dia inteiro lá, cheguei de manhã, saí, já tinha anoitecido. Passei o dia inteiro lá. Assusta quando você chegar? Cara, eu tava com... Foi no meio da viagem, fiquei tipo uns 15 dias lá, e aí foi no meio da viagem, e quando a gente pegou o ônibus pra ir pra lá, eu tava tranquilão. Mas quando eu entrei, caiu a ficha, assim, eu falei, caraca, olha onde eu tô, cara. Porque entrou no meio do nada, assim, aí quando chegou o ônibus, parou, a gente fez todo o protocolo de segurança pra entrar, muralha atrás de muralha, tudo bem seguro, né? E aí quando a gente entrou numa galeria, tinha, sei lá, 4 mil, 5 mil caras me olhando, né? A gente entrou eu, 3 pessoas da equipe, o diretor do presídio, e mais 2 pessoas, assessores dele, assim. E aí era uma galeria imensa, com tipo uns 4 mil caras olhando em silêncio, assim. Aí... É em silêncio? Tava o silêncio total. E aí... Porque os caras não podem falar, basicamente. Sério, os caras não podem falar. Eu já contei essa história várias vezes, mas é engraçado, cara. Porque... Que isso, cara? Porque o que acontece? O Secote, ele foi construído na seguinte... Por que ele é um presídio tão sinistro? E o cara não esperava essa resposta, eles estão em silêncio, né? Que não pode falar. Cara, não, mas é que é Cortam foda. a língua lá? Como é que é? Não, é que é assim, como é que é? Cara, cochicha uma coisa que outra e tal, mas como é que funciona o Secote? O Secote, ele é construído... El Salvador, nessa guerra com as facções e tal, os caras declaram essas facções criminosas terroristas. E ele, então, é centro de confinamento ao terrorismo. Então, ele não é um presídio para todo criminoso de El Salvador, ele é um presídio para o cara que é de facção criminosa. O argumento que sustenta isso é que é diferente um cara que eventualmente comete um crime na vida dele de um cara que se profissionalizou numa estrutura criminosa. É diferente. O cara lá mata por profissão e corrompe por profissão. O outro, eventualmente, na vida pode ter feito uma coisa dessa, mas são criminosos diferentes. Com essa ideia, os caras constroem o Secote para botar 40 mil pessoas lá dentro. É bastante gente.
E ele é um presídio de hiper, ultra segurança máxima. Sabe quanto tempo demoraram pra... Menos de 6 meses. 6 meses? Sim, porque o Bukele entrou em guerra com as facções mataram 86 pessoas nas ruas pra pressionar ele, né? Então, tipo, vou entrar em guerra com vocês, começar a prender. Aí a facção falou, não, vou então criar uma crise de segurança pública pra fragilizar esse cara e ele não conseguiu fazer isso. Começaram a matar pessoas aleatórias de 30 em 30 minutos na rua. Que isso, cara. O PCC fez um negócio mais ou menos assim em 2002. Lá em 2006. 2006, isso. 2006. 2006 aqui em São Paulo. Mas, né? mas eu não sei se o PCC chegou a matar Não, nesse caso, mas teve toque de recolher, né? Toque de recolher, botava fogo em ônibus, etc. Isso né? teve. Então, mas lá foi mais sinistro, até porque a situação criminal era pior. E aí eles fizeram 86 homicídios em um fim de semana. E aí os caras declararam eles terroristas, aí que vem essa paranoia de falar, não, então vocês são terroristas, agora alguns direitos do Estado não se aplicam mais a vocês, e nós vamos caçá-los. E o Cecote vem para construir para essa galera. E aí o Cecote, o Bukele, que é o presidente lá, é um publicitário. Então o Cecote tem uma tripla função. Primeiro, ser um presídio de segurança máxima na qual não exista risco daquelas pessoas saírem lá e elas sejam punidas lá dentro. Uhum. Segundo, ser um cartão de visita internacional da política de segurança pública do Bukele. Por isso que eles deixam a gente ir lá e filmar, por exemplo. Porque é do interesse dele que o mundo saiba que ele está fazendo isso de alguma forma. É o interesse político dele de ser meu cartão de visitas. Então tem que ser esteticamente impressionante. E terceiro objetivo, dissuadir possíveis novos criminosos. Então você tá na rua lá, eu chego para você e falo, vamos meter uma farmácia? O cara lembra do Cecote e fala, porra, melhor não, né? Vou ficar na minha aqui. Vamos entrar pra facção? Cara, melhor não, vou ficar na minha aqui. Porque é uma arma de dissuasão. E pra ser uma arma de dissuasão, punição e chamar tanta atenção que nem chamou, tem que ser uma coisa meio diferente, né? Não vai ser um presídio normal. Então, o Cecote, além de ser um presídio com várias etapas de segurança, ele tem algumas regrinhas, né? Que dependem, inclusive, deles serem classificados como terroristas e não desfrutarem de determinados direitos considerados direitos humanos universais e outros que eram considerados direitos legais em El Mas é Salvador. só os faccionados que ficam Só lá. faccionado. E aí, que coisas diferentes são essas? Primeiro, ele mistura membro de facção. De propósito. Bota a cara que é de uma facção, o outro é da outra, bota um do lado do outro na mesma cela. Essa é a primeira regra. Primeira coisa diferente que ele faz. Segunda coisa diferente que ele faz, que outros presídios também fazem, é todo mundo, aquela roupinha branca, samba canção, camiseta, careca, mesma roupinha. Todo mundo é igual. Terceira coisa relevante, não tem colchão. Todo mundo dorme no alumínio. Cama de alumínio. Pra não esconder nada e tal. Celas quadradas, iluminadas. Quarta coisa, tem uma luz dessa tipo de estúdio aqui o tempo inteiro lá que não apaga. Nunca. Nem de noite, pra dormir, nada. Tá sempre acesa. Eu acho que o Brasil tá indo totalmente ao contrário disso, hein? Totalmente. Mas o presídio do Brasil, eu não sei se não tortura mais em algum sentido. Por exemplo. Pô, cara, o presídio do Brasil, tu entra lá pensando assim, cara, pode ser que me matem agora aqui no primeiro dia aqui. Deixa eu ver o que eu tô fazendo agora. Porque lá, o presídio, ele... Se não tem espaço pra criar rebeliões e... Mas daí o problema é que pra te sobreviver tu precisa te integrar. Sim, Ou seja, claro. é um incentivo pra você ser mais Exatamente. criminoso. Sim. Alguns presídios brasileiros, não todos, mas alguns Ao presídios... contrário, o incentivo lá é o incentivo pra você não ser da facção. Exato. Aqui o incentivo pra você ser da facção. Aqui, alguns presídios brasileiros, desses famosos, ele é tipo um clube privado da facção criminosa. Então você entra lá dentro, tem cela aberta, tem o cara com a TV, tem a galera do fulano lá no fundo, quem é esse cara, qual é o contexto dele e tal. É uma dinâmica que você entrou Eu numa lembro até de anarquia. uma fala do João Henrique, do documentário Entre Lobos, sobre segurança pública, que a gente lançou, vai até relançar agora esse ano, com a atualização. Ele fala, né, que tem, se não me engano, 3 ou 4 setores, aí você tem o presídio em si, que separa os criminosos da sociedade. Aí depois você tem a parte interna, onde eles ficam, que seria um segundo nível. E depois tem ali a área de cada uma das celas, que seria um terceiro nível. E de uma certa forma o Estado vai até só o primeiro nível. Aí lá dentro, o que tá dentro das celas e como que eles se organizam e... Por isso que virou uma espécie tem uma certa de mediação controle até entre paralelo. A galera do presídio com a galera da facção, é um negócio que é dos caras, né? Então, é muito diferente, né? E lá não... voltando ali no El Salvador, tem todas essas coisas, os caras não comem carne lá. Não come carne lá porque deixa forte ou porque o El Salvador não tem dinheiro pra comprar carne, então eles também não podem comprar. Então, cara, é bem... Tu entra lá, tu já toma 15 dias de solitária, não tem visita íntima, não tem visita de nenhum tipo, teu advogado não te visita, tu não sai à luz do sol nunca mais. Tem um monte de coisa assim, sabe? E uma dessas coisas não pode falar, cara. Tu vê uns caras cochichando um pro outro, alguma coisa no ouvido, assim, rapidinho. Eles parecem não se importar muito, mas o negócio é sinistrão.
É sinistrão. É uma vibe bastante pesada. Eu acho, cara, que assim, eu lembro quando o Lucas foi pra lá e voltou, eu lembro de como ele reagiu, assim, à primeira vista, e acho que isso explica um pouco o sucesso do documentário, de toda a campanha. Porque a gente, no Brasil, vai tendo decepções, vai acumulando decepções, e acho que uns anos pra cá, assim, a esperança a gente sempre mantém, mas fazia tempo que a gente vinha tendo muita decepção no Brasil e pouca esperança. E quando a gente olha ao redor também, o mundo também não te dá muita esperança, né? Porque existe uma certa forma, uma certa decadência generalizada da política, né? Da democracia, da qualidade, enfim. E eu lembro de o Lucas voltar e assim, de falar assim, olha, eu sou cético em relação a tudo e tal, mas alguma coisa interessante aconteceu lá, com várias ressalvas, não sei o quê. Sem dúvida. Ele, né, com todas as ponderações, o Lucas é um cara sempre muito, né, cético, mas eu lembro dele, do olhar assim diferente dele. Cara, tem um que. Eu acho que é isso que El Salvador traz. El Salvador é um case. É um case diferente dos outros lugares. Pô, em algum lugar, alguém fez alguma coisa contra a barbárie. Contra isso que ameaça a civilização, ameaça a nós todos, né? Alguém fez de um jeito efetivo, né? Cagou pro politicamente correto, mas fez de um jeito muito organizado também. Eu acho que a gente tem os cases, assim, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, assim, de a gente sempre analisar assim, mas poderia, de repente, ter feito um pouco melhor, na pandemia, poderia ter falado diferente. Tá? Acho que o Bukele teve essa coisa de fazer também muito organizadinho os movimentos, todos os moves foram muito que eu acho que pensados tem um friamente. símbolo também, até pela forma como foi feito, acho que propositalmente foi pra virar um símbolo mesmo, um cartão de visita, como o Lucas comentou, porque esse papo da economia do crime, né, que, porque o cara vai lá, ele comete a infração porque ele tem incentivo, porque não tem chance suficiente dele ser punido por aquilo, ou se ele for preso, ele vai ser solto, e aí isso vira um incentivo, e é por isso que os índices de crime são tão altos e tal. É uma discussão, não, mas tem que ver a questão da educação, da formação, de outras coisas e tal. E de uma certa forma isso virou um símbolo, cara, ele criou o símbolo mais extremo possível, dentro das condições específicas lá, tornou isso um símbolo. E, sei lá, os caras estão há 2 anos sem ter homicídio, sei lá. Você acha que É um negócio... parte disso é o caminho pro Brasil? Eu não sei se é possível. É que sempre, eu não sei. A ciência com certeza cara. Qualquer país seguro no mundo... Você tem um símbolo de que quem cometer crime vai ser severamente punido, eu não tenho dúvida que isso vai ter um impacto gigantesco. Como fazer isso no Brasil, se é que nem aconteceu lá, eu não faço ideia, porque... Qualquer lugar sei do lá, mundo... são dimensões completamente diferentes. 6 milhões de pessoas é menor que em São Paulo. É um bairro, sei lá, 3 bairros de São Paulo, talvez. Eu acho que em qualquer lugar do mundo que tiver a quantidade de crimes que acontecem no Brasil, qualquer lugar do mundo vai ter dificuldade de lidar com isso. Qualquer país. Então eu acho que é um trabalho sempre de longo prazo, né? Você precisa ter sempre uma cultura, isso que o Felipe está falando, sempre ter uma percepção clara por parte dos criminosos, ou de quem está pensando em cometer um crime, de risco e sinistro, né? Ou seja, a possibilidade de eu ser preso é muito alta, e se eu for preso, a punição ela é uma certeza. Porque tem essas duas coisas, as duas coisas têm que andar juntas, né? O risco a gente e o sempre sinistro. utilizou dos Estados Unidos como exemplo. Nos Estados Unidos, lá, pra polícia te pegar, se você estiver acima da velocidade, é um palito, rapidinho. Uhum. Eles te pegam qualquer coisa. na rodovia. Você já entra lá com essa mentalidade. Você Sim. sabe, cara, se você fizer qualquer coisa errada, vai ser ruim. Vai ser ruim. Você já melhor fica não. meio assim, pô, eu posso atravessar a farol da faixa e isso, tal. né? Teve um caso já de gente ser presa por poucos dias, obviamente, uma pena bem baixa, mas assim, o cara não pagou a carataca do metrô e não tinha ninguém olhando. Não é que ele desrespeitou alguém, o cara foi atrás, ele deu um perdido, não. Ele simplesmente passou sem pagar. E aí a câmera pegou, identificaram o cara e é isso, entendeu? Porque, cara, o ser humano, aparentemente, em sociedade, ele é um animal prestes a fazer alguma cagada, entendeu? Então, não adianta, precisa ter uma sensação de punição, de risco e tudo mais. E aí o ser humano vai se adequando. Então, é isso, os Estados Unidos é isso. Quem vai lá, às vezes, a turismo e tal, ou vai morar lá, tem essa sensação. Muita regra, não sei, o cara dá um pouco de ansiedade. Mas depois acalma, né? A história do cachorro, como é que chama? De adestramento de cachorro, né? Cachorro sem adestramento fica mais ansioso, sofre mais, porque tá sempre deixando os instintos dominarem, né? E quando ele tá mais adestrado e tudo mais, ele tem mais calma, mais paciência.
Então, eu tive um cachorro, tive dificuldade de adestrar. E meu adestrador me ensinou essas coisas. Usou de referência. E era verdade mesmo. Quando dava trabalho pro dono. Dava mais trabalho pro dono. Porque tu tem que estar toda hora não deixa, corrigindo e tal. Mas a verdade é que quando ele vai introjetando a educação, ele vai... É um pouco isso. Tem que adestrar. Eu não sei. Não tem como fugir do adestramento da sociedade. O ser humano é muito maluco. Aproveitando a minha fama de cético aí que o Henrique me jogou no colo. Qual o problema? Quanto mais ordem, menos debate. Então, por que El Salvador é um dos países mais seguros do mundo? Porque há países mais seguros, onde tem bem mais ordem, bem menos debate. Então, se tu for para Catar, se tu for para China, é mais seguro. É menos chance de te acontecer alguma coisa.